Fala pessoal, tudo bem? Professora Jéssica falando. No vídeo de hoje eu vou te dar algumas dicas de como melhorar suas habilidades matemáticas em geral para fazer provas de concurso, exames seletivos que caiam matemática de uma maneira geral. Tá? Vou te pedir para compartilhar esse conteúdo com quem tem interesse em fazer concurso aí, que seja seu amigo, enfim. Curte também, por gentileza, que me ajuda. E principalmente ativa o sininho de notificações, porque assim o YouTube entende que ele precisa te entregar esse material, porque você é parte do meu público-alvo. Certo? Então bora lá para as nossas estratégias. Bem, eu vou tentar ser breve. Eu já tinha gravado uma parte aqui desse vídeo, mas aconteceram coisas externas aqui que me atrapalharam e eu tive que começar a gravar de novo. Mas vamos lá. Quando a gente vai fazer uma prova de Enem, de concurso, qualquer que seja essa prova, a gente tem que entender uma coisa, que é chamada de logística da prova, né? Você não tem mais aquela questão do tempo e do espaço físico para fazer uma questão igual você tinha na escola. A gente está muito mal acostumado com o nível que os professores cobram a gente na escola. E para fazer uma prova que a gente está se preparando aí, um concurso da vida, um curso de medicina, um vestibular muito concorrido, você precisa conhecer aquela prova ali de cabo a rabo, né? Então, você não tem mais aquela colher de chá, de coisinha de escolinha, não. Escola, gente, é igual a escola, né? Você aprende lá uma coisa assim, é uma ficção, aquilo ali não existe na vida real, né? Na vida real, a gente precisa resolver as coisas com mais velocidade. Tá, mas como melhorar, então, essa capacidade, né, de otimizar o tempo que você consegue ler uma questão e resolver ela? Primeira coisa que a gente tem que entender, quando você vai fazer uma prova, ela tem um enunciado, né? Você vai precisar ler e interpretar esse problema. Se o seu raciocínio lógico tiver capenga, você não vai conseguir, tá? Por quê? A parte de leitura de um texto em português e a conexão disso com a linguagem matemática, a gente faz através do raciocínio lógico. Então, você precisa melhorar suas habilidades de leitura dinâmica. Às vezes, você sente aquela sensação de que você leu o texto, aí você não entendeu. Aí você leu de novo. Você não está entendendo porque o texto traz muita informação e o seu cérebro não é capaz de armazenar muita informação com uma leitura só. Então, você está com um problema aí de raciocínio lógico meio capenga. Eu sinto muito em informar. Vou te dar uma dica, tá? Eu tô sendo meio clichê com isso, mas é porque realmente eu tô fazendo isso e tá me ajudando, assim, horrores. Vocês não têm nem noção o quanto que tá melhorando essa questão da minha leitura, tá? E não só com matemática. Eu vou estudar outras coisas, eu consigo ler uma informação e armazenar melhor todas as informações, pensar de maneira mais como se fosse um fluxograma, sabe? Essa informação está relacionada a essa, se é isso, então isso e isso, sabe aquela coisa meio tipo um algoritmo, assim, de ciência da computação? Então, eu tô com essa capacidade melhor graças a testes de raciocínio lógico que eu tô fazendo, estou adorando, tá? É um excelente passatempo, é tipo assim, a melhor coisa do mundo para você melhorar as suas habilidades em geral de leitura dinâmica, tá? Testes de raciocínio lógico. Investe aí, mulher, R$ 8,99 uma revistinha dessa. Eu tenho se você não quiser investir, tem uma playlist aqui no meu canal só com esse tipo de exercício, tá? Vai lá, baixa os arquivos, tenta fazer, assiste os vídeos, curte também e tal. Mas enfim, dá uma melhorada aí nessa questão sua de raciocínio lógico e leitura dinâmica, ok? Por quê, né? A frase, ela é curta e ela te dá 1000 informações. Então, você consegue, né, através de poucas leituras daquela frase, você já consegue pensar, isso está relacionado a isso, que está relacionado a isso, eu vou colocar aqui, então aqui. Então, você já percebe melhor como organizar, né, como estruturar melhor a sua capacidade de leitura e de raciocínio lógico. Então, obviamente, quando você for fazer uma questão, né, tipo uma questão do Enem, tem um textão lá, 95% do texto é inútil. Geralmente, uma frase só do texto é que traz toda a informação necessária para transformar, né, o texto todo em uma equação. Então, quando você lê aquilo ali, eu já leio as questões do Enem, tipo assim, tá. Vamos, meu filho, eu não tenho tempo para isso, não. Aí chegou na frase principal, eu já sei por quê. Meu raciocínio lógico não tá deficitário, entendeu? Embora eu não esteja estudando, né, tipo assim, todos os dias para uma prova, fazendo algumas coisas, assim, com um passatempo mesmo, né? Você consegue melhorar certas habilidades para quando você for estudar. Então, nas suas horas aí de lazer, faça alguns passatempos que te ajudam, como, por exemplo, esses testes de lógica que eu tô te falando para melhorar a sua leitura. Depois de lido o problema e interpretado, né, eu vou deixar também aqui linkado
um vídeo que eu gravei sobre interpretação de português para matemática. Algumas palavras no português, elas literalmente significam uma coisa na matemática, e nesse vídeo eu falo várias coisas interessantes, então vale a pena conferir, vai lá e dar uma olhada. Mas uma vez estruturada já a sua equação, vamos dizer assim, a sua linguagem matemática, você vai precisar do quê? Do cálculo. Você vai precisar fazer continhas, geralmente elementares, né, para conseguir achar o x da sua questão. Aí qual que é o problema que algumas pessoas enfrentam? Essa parte aqui, ó, do cálculo, ela deveria ser encarada como a parte mais mecânica do processo. Ou seja, apesar de você gastar um tempinho com ela, ela é a parte mais fácil, é só resolver a conta, né? Só fazer uma operação ali. Muitas pessoas falam, eu não tenho dificuldade de fazer conta. Minha pior parte é ler e saber o que precisa fazer, né? Só que quando essas pessoas vão fazer a conta, você percebe que elas gastam um tempo que elas não têm. Geralmente as provas aí, elas têm uma média de 3 a 5 minutos para poder resolver cada questão, e as pessoas estão gastando 10 minutos para resolver uma questão, quando elas estão fazendo um simulado, por exemplo. Então, algo de errado não está certo. Como eu ia dizendo, né? Se você é uma pessoa que está se preparando para fazer um concurso maior na sua vida, eu vou te dar um conselho mágico chamado método Kumon, tá? Isso, olha só para você ver, eu não tenho nada a ver com o método Kumon, não trabalho para eles, não tem nada a ver, mas eu aconselho para vocês pela experiência de uma pessoa que eu conheci que tinha traumas. Ela tinha literalmente trauma matemático. Sabe aquela pessoa assim que o professor fez um negócio com ela quando ela era criança e nunca mais ela aprendeu matemática? Então, ela entrou para o método Kumon e percebeu que para aprender certas coisas, você só precisa de você, né? O método Kumon é muito baseado no autodidatismo. Então, e não é para crianças, como a maioria das pessoas pensa. Qualquer pessoa em qualquer faixa etária pode fazer método Kumon. Você vai fazer um teste, tá? Eles vão te colocar, você tá nessa letra aqui, vai até a letra O, se não me engano. E aí, você entra naquela letra, recebe o material deles, vai fazendo e vai levando lá para eles corrigirem, e aí você vai avançando os níveis, né? O porquê que eu acho o método Kumon tão bom? Porque ele tem um material todo organizado, é uma estrutura muito bem feita, muito bem planejada, é um método japonês, né? E você vai fazer 700 milhões de exercícios do mesmo tipo, e geralmente são exercícios focados em cálculo, tá? Então, tipo assim, quando você vai pegar uma prova de concurso para fazer, você leu, interpretou, na hora de resolver o cálculo, você consegue resolver só de olhar. É sério mesmo, tá? Uma pessoa que fez método Kumon, ela olha os números e já sabe a resposta. É impressionante a sua habilidade de cálculo, tanto que ela melhora com o método Kumon. Eu não sei, tipo assim, né, os pormenores, porque, como eu disse, eu não trabalho no método Kumon, mas eu já até olhei para eu mesma fazer, porque eu acho extremamente sexy eu acho sexy, sério, eu acho divino quem sabe fazer conta bem, e o método Kumon é uma coisa assim, né, eu já olhei e pretendo fazer eu mesma, mesmo sendo professora de matemática, eu pretendo, porque eu acho maravilhoso, olhar um número e saber a resposta, eu quero ser dessas. Agora aqui no meu canal também você vai encontrar muita coisa que te ajuda na melhoria dessa habilidade, né? Tem gente, por exemplo, que eu falo assim, gente, se você não souber isso aqui, ó, parece até um clichê que eu falo toda hora, mas você não consegue desenvolver as coisas. Por quê? Quando você vai resolver uma equação de primeiro grau, por exemplo, se você sabe, não é que você não vai conseguir resolver se você não souber as coisas do jeito que eu tô te falando, mas você vai gastar o quê? Tempo que você não tem. Aí é por isso que você não consegue fechar as provas, né? Tem provas que você tem praticamente que fechar. Então, eu tô falando para pessoas que vão fazer a prova da sua vida, né? Você precisa melhorar muito, tá? A sua habilidade de cálculo com tabuada, critérios de divisibilidade, certo? Porque aí você consegue simplificar os números de uma maneira que você não vai gastar tempo para fazer nada, praticamente, na prova. Quando eu vou resolver algumas questões de matemática, assim, modéstia à parte, né? Os meus alunos falam assim, professora, eu não entendo como que você consegue fazer tão rápido, mas é por causa disso. Eu já estou com a tabuada e os critérios de divisibilidade tão bem estrategicamente relacionados na minha cabeça, que eu li, interpretei, escrevi um negócio, eu sei que eu não preciso fazer certas contas, porque tudo corta, né? Geralmente as questões, os números que estão colocados ali, eles são números divisíveis, então eles vão se cortar. Ou seja, para que fazer cálculo desnecessário? Você precisa simplificar antes de multiplicar, entre outras coisas, e é isso que eu bato bastante na tecla aqui com esses vídeos, tá? Eu vou fazer uma trilogia de tabuada, esse vídeo eu já fiz, já vou deixar linkado aqui. Vou fazer o vídeo do critério de divisibilidade, para você poder bater os olhos e saber como simplificar números para não fazer contas desnecessárias. E vou fazer também um vídeo sobre mãos de tesoura, que é um método que
É tipo assim, é um método que eu resolvo equações, principalmente de primeiro grau, de modo a resolver elas em uma passagem só, na maioria dos casos. Quando você vai resolver uma equação, por exemplo, geralmente na escola, o professor põe a equação aqui, aí você faz uma linha, outra, outra, outra. E geralmente isso faz você gastar um tempo que você não vai ter na prova de concurso, né? Então, sabendo muito bem critérios de divisibilidade de tabuada, você consegue resolver em uma linha isso, né? De forma segura, né? Sem errar, e de forma assertiva, enfim, rápida. Te libera até algumas endorfinas aí, porque fazer conta é uma coisa maravilhosa. Eu não sei como é que vocês não gostam, né? Mas enfim. Então eu vou deixar esse material aqui. Coloca o sininho de notificações ligado aí para você poder receber quando eu for lançando, tá? Alguns vídeos já estão aqui que já são interessantes, eu vou deixar tudo linkado aí e dar uma olhada aqui no meu canal para vocês olharem, para vocês terem essas habilidades mais bem desenvolvidas, né? E procurem fazer aí coisas do seu dia a dia que vai te deixar mais esperto, certo? Esse é meu conselho para quem vai fazer provas aí a um longo prazo ou médio prazo. Então, muito obrigada por assistirem, compartilhe esse vídeo aí com os amiguinhos de vocês.